Bem-vindo ao nosso podcast, terceira temporada. E lembrando vocês, a primeira e a segunda está lá no Spotify, no YouTube. Deem uma olhadinha lá, quem não viu ainda. Hoje, nós temos uma pessoa muito, muito especial aqui conosco. A nossa deputada Nadine. Eu vou fazer uma breve apresentação dela. A gente pediu para que mandasse um currículo e ela foi muito econômica. Mas eu vou ler essas informações aqui, mas ao longo da nossa conversa vocês vão perceber, e ela também pode falar algumas informações que ela tem que não colocou aqui. Nadine Anflor nasceu na cidade de Getúlio Vargas, formada em Ciências Jurídicas pela Universidade de Passo Fundo, é delegada desde 2004. E, em 2019, assumiu como a primeira mulher chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul. Na Polícia Civil, foi responsável pela criação da Sala das Margaridas. É um espaço especializado para atendimento de violência contra a mulher, da Delegacia Amiga dos Animais e da Delegacia de Combate à Intolerância. Em 2022, concorreu pela primeira vez a um cargo político, sendo eleita deputada estadual. Atualmente é presidente do PSDB Mulher Estadual e, na Assembleia Legislativa, coordena a Frente Parlamentar de Empreendedorismo Feminino e da Força da Mulher Gaúcha. Nosso papo hoje vai ser muito sobre mulher, empreendedorismo. E uma das primeiras perguntas que eu quero te fazer é que quando tu assumiste como chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, quais foram os teus desafios com relação a estar num cargo que normalmente é de homem, né? Fala um pouco para a gente, porque tu tem muitas histórias, eu sei, a gente já falou em bastidores, mas para o público ouvir, né? Verdade. Bom, primeiro eu não posso começar aqui esse bate-papo dizendo da minha alegria, né, de estar contigo, Margarete, de estar participando desse Talk com a Margarete, e dizer que a Margarete também é uma mulher que se reinventa. Também tu nos inspira muito, Margarete. Obrigada. Porque eu acho que tudo isso, né, esse bate-papo, esse espaço de podcast, também é um pouco os desafios da vida que a gente se propõe a fazer aquilo que a gente nunca fez. E eu, lendo ali, né, olhando ali o currículo, passa realmente um filme na minha cabeça. Eu sou delegada de polícia há 21 anos no estado do Rio Grande do Sul, mas eu disse que eu sempre fui uma menina guerreira, né, que vem do interior do estado, de um município muito pequeno, de Getúlio Vargas, e a filha mais velha, a prima mais velha de uma nova geração. E olhando para trás um pouquinho, eu me enxergo um pouco já delegada, quando pequena, porque eu me lembro muito bem que eu tinha que dar o exemplo, né, para o meu irmão, para os meus primos. Então, eu acho que nada acontece por acaso. Nós somos mulheres que a gente vem no mundo para tentar fazer a diferença no mundo, para tentar mudar e transformar para melhor esse universo. E eu sei que tu também tem esse propósito, por isso que eu te enxergo aqui se reinventando, né? Se reinventando com um podcast. E, realmente, quando a gente chega nos espaços de decisão, como eu cheguei, depois de muitos anos como delegada de polícia, assumir em 2019, que eu sempre digo que foi o grande desafio da minha vida, né? Ser chefe da Polícia Civil, ser a primeira e a única mulher até hoje a comandar uma instituição que historicamente, majoritariamente, era de homens, comandada por homens, e que tinha, sim, um histórico machista, um histórico diferente. Não porque hoje é melhor do que antes a polícia, mas a polícia ela era tida, inclusive pela sociedade,
como aquela cara necessária de força, de cara feia, de violência, né? Rigidez para combate à violência. E as mulheres, elas foram entrando ao longo do tempo, e aqui eu me recordo e tenho que me recordar, porque eu acho que é importante quando a gente consegue chegar em determinados espaços, recordar tantas quantas outras mulheres sofreram preconceitos, tantas outras quantas mulheres se colocaram nesse espaço e não desistiram. As primeiras policiais civis no Rio Grande do Sul entraram na década de 70. Eu não era viva, né? Eu nasci em 76, tenho 49 anos, e fico pensando que muitas mulheres entraram muito antes de eu nascer e se mantiveram dentro daquela instituição da Polícia Civil com todos os preconceitos da época, mas provaram que aquilo lá também era, aquele espaço também era um espaço para as mulheres. Então, quando eu assumi a chefia de polícia, eu falei muito sobre isso, né? Eu estou aqui porque muitas outras vieram antes e abriram esse caminho, me oportunizando a estar neste espaço. Mas não é fácil. A gente chegar num lugar em que nunca uma mulher chegou, com tantos desafios, que é a área da segurança pública. Eu comecei como chefe de polícia em 2019. Nós estávamos vivendo o auge de uma criminalidade do estado do Rio Grande do Sul. Realmente. Se a gente observar, 17, 18, era muito complicado. Quantas e quantas pessoas, amigos nossos, vizinhos. Eu tive muitos vizinhos no meu prédio que foram embora do Brasil. Sim. Não foi do Rio Grande do Sul, foram embora do Brasil em função da segurança pública, da insegurança, porque todos os dias eu entrava no elevador e encontrava alguém me dizendo: meu primo foi roubado ontem, meu tio foi assaltado, eu acabei sofrendo uma tentativa. A gente viveu realmente, em 2018, né, uma grande criminalidade. Então, eu assumo na pior hora, no pior momento, e não só esse. No momento em que os servidores públicos, policiais, estavam com os seus salários parcelados. Nós ficamos 56 meses, não foi um ano. Foram 56 meses recebendo de forma parcelada, porque o Estado não conseguia pagar o salário dos servidores. Então, imaginem eu chegando como mulher, mais jovem do que os outros chefes de polícia que chegaram, no meio de um auge de uma criminalidade, com salários parcelados e tendo que fazer diferente. Então, realmente, assim, eu disse, foi um dos grandes, talvez o maior desafio que eu já tive hoje na minha vida foi assumir, e me lembro muito bem de, eventualmente, me questionarem: será que tu vai dar conta? Será que tu vai conseguir? Será que os policiais com 40 anos... Eu comandei policiais que tinham 45 anos de polícia, não de idade. Tinham mais anos de polícia do que eu de idade na época. Imagina. Então, eu tinha um grande desafio que era fazer dar certo. E quando eu aceitei, nunca me esqueço, o governador me convidou e me disse: eu quero quebrar esse paradigma, eu quero que seja uma mulher, não pelo fato de ser mulher, isso foi importante. Sim. Porque ele me disse assim: eu estudei o teu histórico, eu te conheço um pouco e eu sei que tu vai dar conta. E isso é importante também, a gente ter alguém que nos convida, mas que, por outro lado, diz assim: eu vou estar contigo, né? Vai lá e mostra o que tu sabe fazer, porque eu estou confiando em ti, e te dá também chance de mostrar o teu trabalho. Eu tive toda a liberdade, nesses quase 4 anos em que eu fiquei na chefia de polícia, de realmente mostrar o meu trabalho e fazer um trabalho diferente. Sim. Porque o que mais me desafiou foi chegar naquele espaço de decisão, coordenar ali 5.000, eram mais de 5.600 homens e mulheres, policiais civis na época, e dizer para eles que ia ser do jeito de mulher. E não de um jeito com a sensibilidade da mulher, com a firmeza da mulher, com a cobrança da mulher, porque nós cobramos muito mais, mas com aquele olhar de mãe, com aquele olhar carinhoso, com aquele olhar humanitário, né? E que não me fazia menos forte. Eu não me sentia menos forte quando eu dizia: gente, não estou dando conta disso, tá ruim aquilo. A gente não precisa saber tudo, a gente precisa ter as pessoas ao nosso lado. E eu trabalhei muito isso ao longo da minha chefia. Então, o meu grande desafio foi chegar lá e fazer diferente. Porque eu acho que o grande erro das mulheres, e isso fica até uma reflexão para todas nós, quando às vezes a gente chega nos espaços de poder, nos espaços de decisão, a gente se compara com os homens e tenta fazer como eles fizeram. Eu super te entendo nisso.
Super te entendo. Porque, Nadine, eu observei durante o teu período na chefia algumas características. É muita pretensão dizer para ti que eu tenho algumas características dessa, mas a firmeza, a postura, quando tu tá lidando com homens e quando tu tá lidando com algo que tu tem certeza que é esse o caminho e essa condução, né? Então, eu acho assim que realmente o governador foi muito perspicaz de ter te lido antes, porque poderia ter queimado, poderia ter queimado a Sim. nossa, né? É Mas realmente assim tu foste incrível, firme, certeira, né? Nadine, deixa eu te perguntar uma coisa. Durante o período que tu estivesse como chefe de Estado, tu presenciaste muitas situações de vulnerabilidade na área feminina, de mulheres, né? E outro dia a gente estava conversando e tu me disseste assim, eu li, entendi que as mulheres precisam conseguir se manter, se sustentar. E por isso que uma das bandeiras que tu tens agora como deputada é implantar, incentivar, fomentar empreendedorismo feminino. Porque muitas vezes as mulheres saem de uma situação de vulnerabilidade, elas são salvas, né, por alguma entidade, mas depois elas não conseguem se salvar. Então elas precisam poder se garantir. A independência é sobre isso. Fala sobre isso, porque tu tem uma visão muito clara sobre isso e muito certa, sabe? Tomara eu sei que às vezes as pessoas não têm o entendimento disso, porque é essa a solução. A liberdade está por aí. Eu me lembro muito, Margarete, quando eu falo sobre isso. Eu disse como é importante, né? A gente, às vezes, faz uma terapia em grupo aqui também, mas acaba tá me fazendo pensar aqui, porque eu me lembro dos meus 15 anos, Margarete. A idade do meu filho hoje. No auge da adolescência. Eu me lembro que eu estava com meu pai, eu tinha um pai... meu pai tá vivo ainda, graças a Deus, e é uma referência para mim, tanto o pai como a mãe, como é importante também essa vivência da família. Mas o meu pai, eu era menina, eu era mulher, né? E eu saía de casa e várias vezes no município do interior, eu olhava, eu tava numa roda de amigos, assim, às vezes eu olhava 2 quadras, eu enxergava o meu pai dentro do carro, me cuidando. E aí um dia eu cheguei em casa e disse pro meu pai, mas eu não consigo entender. Porque tu sempre me diz assim, eu quero que tu seja independente. Minha filha te lembra que tu tem que ter a tua independência. Que tu tem que ser independente. Que tu tem que ter a tua independência financeira. Eu ouvi muito isso do meu pai, nos meus 15 anos. Porque eu tava no auge, namorando, tendo o primeiro namorado, achando que casar e ter filho era tudo que eu queria. E é ótimo, é maravilhoso, mas tem os momentos certos, né? E eu me lembro que ele me repetia muito isso, mas ao mesmo tempo ele me controlava. Escondido do jeito dele. Daí eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e eu disse assim, mas isso te dava segurança também. Sem dúvida. O pai, a sem figura dúvida. Do pai, é importante. Por isso que eu disse, é fundamental a figura paterna e materna na nossa geração para chegar onde a gente chega. Como é importante isso. Mas o meu pai, desde o início, me dizia, tu tem que ter o teu dinheiro. Quando ele me disse isso, ele me disse assim, vai namorar, vai casar com quem tu quiser. Mas lembra que tu vai ter que ter o teu dinheiro, porque isso é a tua liberdade. E aí, nesse dia que eu tive essa conversa com ele, que eu disse pra ele, eu quero essa liberdade, eu quero que tu confie em mim. E ele disse, eu vou confiar em ti, eu confio em ti, e a partir de agora, né, tu é mais livre ainda, mas não esquece o que o pai tá te dizendo. Tu precisa correr atrás do teu dinheiro e da tua independência. E, Margarete, é o que eu faço até hoje. Todos os dias eu levanto e eu invento e eu me arrisco e eu invento. Né? O desafio da política foi um pouco isso, para me reinventar e sempre pensando na minha liberdade. O quanto é importante eu ser livre, porque eu estando livre, tendo a minha liberdade e a minha independência econômica e financeira, eu consigo resolver
quase todos os meus problemas. Sim. Né? Mas aí tu identifica também nessas pessoas que estão em situações de se eu cheguei onde eu cheguei assim, eu fico pensando, eu trabalhei 7 anos na Delegacia da Mulher. Muito antes de ser chefe de polícia, eu tenho todo um histórico na Polícia Civil. E um dos meus grandes capítulos que eu acho que realmente forjou e me deu visibilidade foi a possibilidade de assumir a Delegacia da Mulher de Porto Alegre, atendendo 40 mulheres por dia, vítimas de violência doméstica, familiar, e hoje esse número, infelizmente, continua sendo um número extremamente alto. E ali eu vi uma outra realidade que eu não conhecia. Eu nunca tinha parado até então para ouvir falar sobre violência contra a mulher ou observar o quanto as mulheres são, sim, mais vulneráveis, o quanto é importante essa liberdade financeira para a mulher, para ela poder sair de um ciclo de violência, né, de qualquer tipo de opressão. E naqueles meus 7 anos, tantas coisas foram feitas. Quando eu cheguei na chefia de polícia também, criamos a Sala das Margaridas, que é um espaço acolhedor, porque não podia ter delegacia da mulher em todos os lugares. Então eu disse, a gente vai fomentar, hoje são 92 Salas das Margaridas no estado do Rio Grande do Sul e 23 delegacias da mulher. A Sala das Margaridas é uma pequena delegacia da mulher num plantão policial, que para mim é o que realmente funciona, é acolher essa mulher quando ela precisa no balcão de uma delegacia, claro. Porque a delegacia da mulher não fica aberta 24 horas, não tem em todos os lugares, então todos os plantões policiais, na minha visão, tem que ter essa sala, esse espaço que foi dado o nome de Sala das Margaridas. Mas eu conto tudo isso por quê? Porque depois de 21 anos como delegada de polícia, me arriscando, né, a entrar na política, por que eu vim para a política? Um dos motivos foi esse. Porque eu disse, a gente fala tanto em política pública e tanto em segurança pública, em penas, né, que hoje a maior pena que tem no Código Penal é a pena de 40 anos do crime de feminicídio. Né? É a maior pena que nós temos. Isso está resolvendo? Nós estamos tendo menos violência contra a mulher? Nós estamos tendo menos feminicídio? Não. Não. Então, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu disse, eu preciso falar de outro tipo de política pública, sobre a força da mulher, a garra da mulher e o empreendedorismo feminino. Então, eu tenho levantado essa bandeira porque tá aí a virada de chave. É uma questão cultural, é uma questão de todos nós, não é um problema só da segurança pública, é muito maior do que o problema de segurança pública, a violência contra a mulher. Então, eu tenho encontrado, através do empreendedorismo feminino, tentado levar para essas mulheres para que elas se reconheçam como empreendedoras. Eu cansei de prender agressores e mulheres que chegavam 15 dias depois que esses agressores estavam presos no presídio e elas estavam em segurança dentro de casa e me pediam, por favor, para soltar os seus agressores. E eu dizia, mas não é possível. O que aconteceu? Ah, delegada, estava ruim com ele, mas está pior sem. Meu Deus. E isso é muito dolorido porque eu ouvi muito. Então, eu acho que falta muito incentivo para as mulheres, ainda falta. Seja se reconhecer como empreendedora, como microempresa, como montar o seu próprio negócio. Às vezes eu converso com mulheres que fazem bolo, fazem crochê, mas eu não sou empreendedora. Claro que é. Sim. Nadine, tem e capacitação também, sim. Margarete, é importante. Assim, pessoas, mulheres que tenham, que a partir da nossa escuta aqui, que tu estás falando, tem o entendimento de que isso realmente bate e que elas têm interesse em ou enganjar para ajudar outras mulheres ou até aprender. Existe alguns órgãos que elas poderiam se direcionar nesse sentido dentro do que tu estás promovendo? Tem muita coisa. Eu coloco à disposição a frente parlamentar mesmo na Assembleia Legislativa. A gente acaba tocando isso nessa frente parlamentar. Vou deixar depois minhas redes sociais também, que hoje é uma forma de comunicação. Mas eu acho que todas as pessoas que puderem ajudar... Eu acho fundamental que as pessoas procurem, né? Seja no município que estiver. Sim. Tá? Tem como ajudar. É óbvio que tem como ajudar. Se eu sou uma empresária e quero ajudar tantas outras, por que não abrir a minha empresa, capacitar, conversar sobre o assunto, não ter tabu nenhum de falar sobre violência contra a mulher e de falar sobre empreendedorismo, linkar essas duas coisas, se cruza, esse universo se cruza. A gente só vai realmente diminuir se a gente conseguir fazer com que as mulheres tenham voz, tenham vez. E também, assim, não é só a questão financeira.
Emocional também, Vamos né? falar, Às vezes, muitas obviamente. vezes tem Quantas dependência e quantas emocional, vezes né? eu ouvi, ele é um bom pai, mas ele se torna agressivo quando bebe, quando usa droga. Ah, mas é o homem que eu escolhi para ser o pai dos meus filhos e o marido da minha vida com quem eu sou apaixonada e tá tudo bem, mas eu quero que ele mude de comportamento. Então, a gente precisa encontrar, e eu tenho batalhado também isso dentro da Assembleia, para falar sobre políticas públicas para os homens. Porque não adianta, Margarete, nós falarmos de mulher para mulher. Sim. Onde estão os Eles homens? precisam ter Eles a conscientização, precisam, né? e Da mais onde, do que aonde ele isso, pega, não né? só a conscientização, mas também o apoio e a ajuda. Sim. Nós, mulheres, já é difícil falar sobre esse assunto, mas a gente fala, né? Eventualmente com uma filha, com uma prima, com uma vizinha, com uma colega de trabalho, a mulher fala mais, né? Se abre mais. Os homens, a característica é diferente. Nós somos diferentes, homens e mulheres, e que bom que nós somos diferentes. Eu disse quando eu cheguei na chefia de polícia, eu pensei, eu não vou fazer como um homem, eu vou fazer do meu jeito. Sim. Porque é o meu jeito que vai dar o transformar diferencial. aquele ambiente. Exatamente. Se a gente continuar todo mundo fazendo igual, se nós formos iguais homens e mulheres, a gente não muda. A gente muda a sociedade, a gente muda as instituições, a gente muda a política. Por quê? Por causa dessa mistura. Eu acredito certo. muito Eu também acredito nessa muito. questão de trabalhar junto. Ninguém tá competindo, tem espaço para todo mundo, Sim. tem que ter espaço para homem, tem que ter espaço para mulher. E tá tudo bem que a gente saiba trabalhar juntos. E a questão do empreendedorismo, da violência, de tudo isso, os homens precisam estar juntos com nós também. A gente precisa ter política pública também para homens, porque eu comecei a falar sobre isso e fui procurada, inclusive, nas redes sociais, de alguns homens me dizem assim, eu realmente me reconheço machista de vez em quando. Onde é que eu procuro ajuda para falar sobre isso? Não sei. Porque hoje não tem. Então, as mulheres, tu tem coordenadoria da mulher, centro de referência da mulher, tu tem todas as políticas públicas, apesar de faltar muita coisa, voltada para a mulher. E cadê a política pública para o homem? Não é possível, Margarete, que a gente tenha no estado do Rio Grande do Sul um pai que buscou 2 filhos no colégio, gêmeos, entrou dentro do carro e se matou com esses 2 filhos para atingir a ex-mulher. Que pegou um filho e colocou numa bicicleta, que tá filmado, e jogou a criança na ponte para atingir a ex-companheira. Esse homem não está bem. Esse homem também precisa de ajuda. De ajuda, com certeza. Então, a gente precisa falar, eu falo muito sobre o empreendedorismo da resolver mulher, a força dele, da mulher. Estraga a vida dele também. Dele também, né? Então, são inúmeros fatores. E o estado do Rio Grande do Sul tem vivido ao longo desses últimos anos, especialmente, a gente vê uma pandemia que é mundial. Tudo bem, todo mundo foi atingido, mas a gente ficou com sequelas da pandemia, sem sombra de dúvida. Mas o Rio Grande do Sul sofreu com as enchentes também. Muito. Então, nós estamos com famílias precisando de ajuda. Famílias doentes, pessoas, né, com problemas mentais, no sentido de não suportarem tudo que passaram e precisando de ajuda. A gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa, né, conversar mais sobre isso. As empresas precisam falar sobre isso. Então, tá tudo linkado. Violência contra a mulher, saúde mental, política pública, empreendedorismo, política para os homens. Eu tenho tentado, de alguma forma, ser uma dessas vozes dentro da Assembleia Legislativa para dizer, olha, tá tudo conectado. No fim, é família, no fim, são os problemas da sociedade. E se a gente quer um Estado pujante, se a gente quer um Estado menos violento, nós vamos ter que cuidar das pessoas. Com certeza. Não tem outro jeito. Com certeza. Nadine, dá uma receita para as mulheres, tá? Como é que tu fazes para equilibrar a vida pessoal, família, né? A agenda super agitada como tu tens, tá? Estar tão bem fisicamente, emocionalmente, né? Porque às vezes tu provavelmente já fez terapia. Eu acho que terapia é um maravilhoso investimento na vida da gente, né? Mas como a gente está falando assim para algum público que talvez nem todo mundo tenha condições, né? Então, tu é uma pessoa que tu podes falar como fazer esse equilíbrio, né? Porque, às vezes, até porque acontece algum problema no casal, na família, porque a mulher está trabalhando e o homem não entendeu e tal. Mas eu vejo, assim, até nós estávamos conversando um pouquinho antes ali, é impressionante como tu consegues
apesar de ter essa agenda extremamente agitada e corrida e eficaz e tudo, mas tu tem um equilíbrio de família. Eu conheço teu filho, eu conheço teu marido, e ele está bem, e não é para inglês, ele está bem mesmo. A gente às vezes se encontra em algumas reuniões assim de família, né? Verdade. E então, assim, o que tu sugere para que tenha algo parecido com a forma que tu equilibra a vida, assim, Não tem receita, né? Sim. Uma receita para um não serve para o outro. Eu acho que eu não sei, tem uma grande mas receita. tu tem que ter uma paz dentro de ti, porque mas eu uma acho, verdade, Margarete, né? eu acho que o grande segredo, primeiro, é a gente ser a gente mesmo. Porque a pior coisa que O autoconhecimento, ó. o autoconhecimento é... Todos eles a gente fala, autoconhecimento é isso aí, fundamental. é fundamental. Sabe? Primeiro, saber quem a gente de verdade, de verdade. Assim, a gente não querer esconder, né? Vai lá e mais, e mais, ser a gente mesmo em todos os lugares. Em todos os Eu lugares. sou a Nadine em casa, com a família, com os amigos, no trabalho, na política, na polícia. Eu sou a mesma, porque aí a gente não erra. Tá. Se a gente começar a ser personagem ou tentar, não, mas aqui eu vou me portar assim, aqui eu vou me portar assado, cara, não vai dar certo. Então, eu acho que o grande segredo, e para as mulheres isso é extremamente importante. E é tão simples, mas as pessoas às vezes querem complicar. Não, e eu sou daquelas... Vou fazer um personagem X não pra dá, falar com isso a não vai fulana. durar. Sim, mas as pessoas não isso entendem é muito pequeno. É. Então, eu sempre disse assim, eu sempre fui expansiva, sempre fui de abraçar as pessoas. Eu gosto de gente. Desde pequena, né? Eu não consigo almoçar sozinha. Jamais. Vocês não vão me enxergar sentada num restaurante sozinha comendo. Eu não como. Então, eu prefiro não almoçar. Ou vou comer em casa, um pastel, qualquer coisa. Eu gosto de gente. Eu preciso estar com gente. Aí, primeiro, o reconhecimento que a gente tem que ter. Bom, o que eu gosto de fazer? Né? Com quem que eu gosto de estar? Eu gosto de estar com gente. Eu gosto de conhecer gente. Beleza. Vocês imaginem eu, expansiva, né? Desse jeito, se eu, na frente do meu marido, eu for aquela que não abraça, não cumprimenta e não aperta um outro amigo. Porque quando eu tô com ele, então eu vou me portar de outra forma. Não dá certo. Desde o primeiro dia que eu comecei a namorar o meu marido, e olha que a gente tá comemorando 20 anos de casado esse ano, e 25 anos juntos, desde o primeiro dia, eu me portei do mesmo jeito. E eu me lembro que a gente era namorado, e ele disse assim, mas tu abraça todo mundo. Abraço. Adoro abraçar as pessoas. E ele começou a entender. Por quê? Porque eu fui a mesma desde o início. Eu disse, eu sou assim. Né? E eu vou continuar sendo assim. Isso é fundamental. É a gente não querer mudar, não querer se moldar. Obviamente que a gente... não como isso, não gosto daquilo, mas quando tá com o parceiro... Isso é bacana, isso é legal. É diferente, a gente se adapta. Tem tanta gente que é colorado, virou gremista por causa do marido. Tá tudo bem, não é sobre isso. Né? Mas é sobre a tua essência. É sobre ser exatamente do teu jeito. Então, eu não erro nunca. Nosso bate-papo aqui é uma terapia também, mas serve para todo mundo. Então, é isso, sabe? Se a gente é expansiva, se a gente continua sendo assim, não tem erro, né? Eu acho que aí a família vai bem, o casamento vai bem, porque aí tu cria uma relação de confiança e de amizade. E eu tenho a sorte de ter um baita parceiro, sempre digo isso. Não é um casamento, porque não tem problemas. Obviamente que sempre tem, né? Sempre tem, e que bom que tem, porque são pessoas diferentes. Mas a gente não dorme nunca brigado. Isso é uma grande receita também, né? De tentar compreender, tem um momento de cada um. E eu acho que é bacana. A gente cria também os filhos para o mundo. Eu tenho criado muito meu filho extremamente independente, mas uma independência controlada. Não é aquela coisa assim... De soltar. Não, também não dá, né? Mas eu acho que o grande segredo é esse. É a gente tentar se entender dentro da família, cada um com as suas, né, peculiaridades e respeitando. Respeito é o grande segredo. Uma característica que eu gosto muito em ti é que tu valoriza, não esquece de detalhes da tua relação com as pessoas. Mesmo no período de campanha, tá? Teve um episódio que nós estávamos dentro de um táxi
Verdade, E nem lembrava disso. o motorista de táxi, tu deste um santinho para ele, e ele disse que a filha dele estava estudando para Concurso. concurso, né, para delegado. Verdade. E aí ele depois ficou te mandando Falo com umas ele até hoje, mensagens, Margarete. né? E outro dia tu me falou dele, disse, mas como é que ela vai lembrar? Ela interagiu com tanta gente, foi para tantas cidades, tantos lugares, e tu lembrava daquele Eu episódio. tenho até hoje, eventualmente falo com sabe? ele. E assim, essa parte assim da gratidão que tu tem com as pessoas, porque não pensem que ela não tinha nesse momento várias situações de demanda para, né, para a presença dela. E ela está aqui, né? E eu até estou bem emocionada aqui, Querida. porque é um ato de gratidão dela para comigo. E eu estou muito amizade, feliz. gratidão sempre, Margarete. A gente está sempre juntas. Muito feliz. Eu acho que as mulheres sabe? precisam se apoiar mais, Margarete. Isso também é um grande problema. Né? Eu tenho esse perfil assim. Claro, a gente não consegue. Queria eu que o meu dia tivesse 48 horas, no mínimo, né? Muito mais. Mas eu sempre digo, quando a gente entra, e aí vem muito da própria profissão. Porque quando eu passei no concurso público para delegada de polícia, eu nem sabia realmente o que fazia um delegado de polícia. E a grande vocação do delegado de polícia é servir. Nós servimos o tempo inteiro. E eu disse, eu nasci para ser servidora pública, com todas as dificuldades, com todos os perrengues, com todas as coisas boas e ruins, mas eu me encontrei ali, né? No servir, no acolher, né? No defender, no dar retorno, porque a polícia é isso. Ninguém nunca me procurou na polícia para tomar café e me perguntar como é que eu tava. Sim. Não, era problema 24 horas. Meu Deus. Tu entra na polícia para quê? Sim, Para reclamar de algum problema, para Sim. pedir ajuda. Então, por 21 anos, né, eu tô nessa vida de realmente receber as pessoas, acolher as pessoas. E eu acho que é extremamente deselegante tu te colocar... Bom, eu sou servidora pública, agora eu passei num concurso público. Tudo bem, mas a polícia não bateu na minha porta. Eu procurei o concurso público. Eu me esforcei para passar. E eu sou uma servidora do Estado e eu represento o Estado onde eu estou. Então, eu acho que isso... É claro que cada um tem as suas características, mas eu acho que isso, para mim, sempre foi um compromisso. Então, se eu entrego um cartão para alguém e digo, olha, me procura quando tu precisar, se essa pessoa me procurar, eu tenho por obrigação responder. Atender. Nem sempre é para dizer que sim, não, vamos fazer muito pelo contrário. É muito mais não do que sim, mas dá um retorno. Atenção, Isso é uma questão de gratidão. Sim. O universo devolve, né? Eu disse que eu sempre tive muita sorte, muita sorte na vida, mas a sorte acompanha quem trabalha, a quem cumpre, a quem compartilha, a quem tem gratidão. Então, eu acredito muito nisso. Eu disse... Eu realmente vou continuar, sempre que eu puder, enquanto tiver saúde aí, servindo. Mesmo na política hoje, eu continuo dizendo, eu continuo sendo uma servidora. Né? Eu estou servindo. Por um tempo, a política é passageira, eu sou delegada de polícia, estou deputada, né? Sou pré-candidata a deputada estadual novamente, porque já pensei em dizer, não, já experimentei isso, tá bom. Não, calma lá. Cheguei lá, aliás... Eta universo masculino, tá? A gente falou da polícia. Mas a política, eu tô voltando 20 anos no tempo. Ela é muito mais masculina do que a polícia. Nossa, meu Deus. Muito mais. Eu tenho a sensação que eu voltei 20 anos no tempo, quando na primeira delegacia que eu tomei posse em Santo Antônio da Patrulha, um senhor chegou e me disse assim, moça, muito obrigado. Expliquei tudo, como é que ia ser a investigação de um roubo de um caminhão. E ele me disse, eu quero falar com o delegado. Tu era delegada. E hoje, às vezes, eu chego nos ambientes, né? E o deputado, eu disse, sou eu a deputada. Tá. Por quê? Nós somos 11 deputadas no Rio Grande do Sul. É a maior bancada da história, de 55 parlamentares. E a população gaúcha é 53% formada de mulheres. Nós não estamos representadas dentro do parlamento. Por quê? Porque a política é mais complicada, a política é mais masculina e a gente vem vencendo e vai vencer. E porque eu não mais tenho mulheres dúvida.
para realmente fazer o bloco, Para né? ajudar. Frente, Bom, isso aí. se todas as mulheres votassem mulheres, nós estaríamos em 52%, né? 53% de parlamentares. Mas eu sempre digo, eu quero é que homens e mulheres escolham pessoas na política, Que né? Que representem. tenham representatividade. É como o governador me disse, ó, tô te escolhendo, mas não é porque tu é mulher. porque É é mulher. importante para mim Sim. essa quebra Sim. de paradigmas. Mas é pelo teu histórico. Porque eu sei que Claro. tu vai chegar e vai dar conta. E realmente, fiquei, né? Pedi para sair. Teria, talvez até hoje, se estivesse lá ainda como chefe da Polícia Civil, porque eu entendi que também as coisas têm um ciclo. Sim. A minha vida também sempre foi assim. Eu vou lá, cumpro o meu papel, tento fazer o meu melhor, né? A gente destaca tantas coisas que fez, mas também criou a divisão de combate à corrupção, né? A gente pensa, criou a delegacia da intolerância, que era algo, né? A violência, a questão do racismo era muito forte. Hoje se fala muito mais, mas 2019 não tinha, então não tinha uma delegacia especializada. Então a gente criou realmente várias coisas vulneráveis, pensou nos animais, estava numa reunião agora mesmo com várias vereadoras. Eu disse, quando eu criei a Delegacia Amiga dos Animais, me disseram, tu é louca, os polícias não vão admitir isso não é uma pauta que colhe com a polícia, capaz que os policiais vão ficar na rua protegendo e salvando o bicho. Hoje todo mundo faz. Pois é. E tem que fazer. E eu olhava e dizia, gente, a gente tem que ver a sociedade. A sociedade mudou. E mais, eu como delegada da Delegacia da Mulher, os piores casos que eu peguei de violência contra as mulheres, eu perguntava, e isso é uma questão empírica, porque não tem uma pesquisa sobre isso, tem animal de estimação em casa? E várias mulheres me diziam, sim, ou tinha, porque foram mortos, ou foram maltratados. Porque eu perguntava, ele maltratou alguma vez? Sim, várias vezes. Nossa, Quem daí maltrata ficava bicho, sabendo, maltrata maltrata gente. Que frase, Então, que é frase, isso. que Quando eu frase, falei na que Delegacia uma Amiga dos frase Animais, é um eles indício, me diziam assim, mas para que vai se preocupar com isso? Vamos se preocupar com o combate à corrupção. A gente teve as Nossa, delegacias olha a de sensibilidade, lavagem de né? dinheiro, de combate à corrupção, as delegacias de homicídio, tudo funcionou, mas tinha que funcionar também essas questões mais vulneráveis, que é para tratar das pessoas, Sim. olhar de forma diferente. Perfeito. E hoje todo mundo, né, defende os animais, todo mundo está começando a compreender que faz parte desse nosso, Tá certo. dessa sociedade. Nadine. Tá chegando ao fim. Que pena. E eu falo demais, né? Mas não, vamos lá. Não, mas tudo bem. Eu queria que tu desse uma dica de livro e logo depois tu dá uma mensagem final de tudo que a gente falou hoje aqui, tá? A gente captou tudo, mas eu sei que daqui a pouco dá uma Bom, dica vamos aí. lá. Eu esqueci o nome do livro. Agora eu vou pedir ajuda aos universitários, porque faz tanto tempo que Mas tu falaste eu vou antes confessar. aqui, Eu vou confessar. É o poder do hábito. Ah, é sobre isso. Primeiro eu vou confessar, assim, que tô sem tempo para ler. Né? Porque a minha vida tá, quem me acompanha ali nas redes sociais, vê que realmente eu tô começando a ficar sem tempo para ler, mas acho extremamente importante. Eu acho que um dos últimos livros que eu li foi realmente O Poder do Hábito. Eu acho que fala muito sobre a organização da vida da gente, né? O horário que acorda, embora eu tenha que dormir um pouco mais, eu sei que eu tô, né? Eu acho que é um livro bastante interessante para a gente deixar como uma dica, porque eu acho que o hábito é a nossa rotina, a Isso. nossa organização faz com que tudo fique mais leve, né? Exatamente. Por mais que eu não sou daquelas assim, se me perguntar o que vai fazer terça-feira de semana que vem, eu não faço ideia nem do que eu vou fazer e nem de onde é que eu vou estar, né? Porque eu também não sofro por antecipação. Eu olho minha agenda de um dia para o outro e vou organizando e vou... Porque senão eu sofro. Se eu for Nossa. olhar, daqui a um mês eu preciso Já fazer uma apavora. viagem de 4 dias. Não vou sofrer antes. Então, acho que isso também é bacana. E a mensagem, se a gente pode deixar algo, eu acho que muitas coisas aqui foram ditas, mas eu acho que especialmente para as mulheres, né? A gente foca muito nas mulheres e que as mulheres realmente estejam onde elas quiserem estar.
Se preparar. Não é uma frase assim que mulher, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Não, isso é muito profundo. Busca isso. Se Busca prepara, isso, se prepara, sabe? né? Te organiza, batalha, não é fácil, não desiste. O grande segredo é assim, ó. Resiliência, persistência, É isso. perseverança. Não deu certo, fechou uma porta. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes me dizem assim, mas tu nasceu para ser delegada de polícia. Eu nunca pensei em ser delegada de polícia. Nunca pensei. Eu queria ser promotora de justiça, Margarete. Eu fiz ciências jurídicas e sociais. Aliás, acho muito legal isso, porque é o direito, mas o meu título, o meu diploma fala em ciências jurídicas e sociais. É muito mais do que simplesmente um direito. É o jurídico e o social junto. Sim. É o pensar nas pessoas, né? Não é só a letra fria da lei. Como é que eu aplico isso? Como é que eu melhoro a vida das pessoas com isso? E aí eu vinha batalhando eu precisava daquela minha independência financeira, então eu fui fazer concurso, porque eu não tinha ninguém, não tinha advogado na família para trabalhar, e eu foquei no Ministério Público. Eu fui assessora do Ministério Público antes de ser delegada de polícia, e naturalmente, sendo assessora, o que eu queria ser? Promotora de justiça. Era o sonho da minha vida. Sonho. E eu foquei muito naquilo, estudava muito e eu rodei no concurso para promotor. E, ao mesmo tempo, paralelamente, tinha o concurso para delegado de polícia. E um promotor que eu trabalhava, ele me disse assim, tu tem que ser delegada. Porque eu pegava os inquéritos policiais e eu dizia, mas por que o delegado não fez isso? Por que o delegado não perguntou aquilo? Por que não pediu tal perícia? E ele começou a me dizer, tu tem que ser delegado, tem que ser delegado, tem que ser delegado. E eu pensava, meu Deus, a polícia não tem nada a ver comigo, andar armada. Quer dizer, o universo fecha uma porta e abre uma janela e a gente tem que saber enxergar tudo isso. Tem que saber enxergar. Então, eu acho que especialmente para as mulheres, mas isso serve para todo mundo. Né? Foco, persistência, mas aceita o que o universo está te devolvendo. Porque na minha história foi muito assim. Eu foquei muito numa coisa, eu não passei no concurso para promotor, e que bom que eu não passei, sou amiga de muitos promotores. Não era a minha missão. Não era a minha missão. Eu cheguei, o dia que eu cheguei a chefe de polícia, eu disse, gente, essa era a minha missão de vida. Eu nunca ia passar no concurso para promotor. Né? E não adianta, não queira insistir com algo que o universo também não te devolve. Batalha, procura outro espaço. Então, esteja no lugar que tu quiseres, mas observa, né? Sente o que o universo também te devolve e faz o bem porque ele volta. Sem dúvida. Nadine, prazer imenso, imenso ter passado esses momentos contigo aqui. E como tu disseste, foi terapia mesmo, tá? E muitos insights para muita gente, né? Gratidão, muita gratidão. E gratidão pela oportunidade de poder estar aqui, de poder estar conversando com a tua plateia, com o teu público. Vida longa, esse programa que tu merece, Margarete. Tu também já te reinventou várias e várias vezes. É um mulherão que nos representa, que nos incentiva e que a gente possa se inspirar mais uma nas outras, né? Quem está assistindo. Eu acho que é sobre isso. É sobre isso. Né? É sobre uma puxar a outra, competir menos, porque a gente compete muito. Né? A gente pode competir, faz parte da vida também, mas que a gente se dê as mãos, que a gente confie mais, né? Exatamente. E possa estar juntos. Então, eu que sou grata aí pela tua amizade e pela oportunidade de poder estar aqui contigo. Parabéns pelo programa.